O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, é o coração da aviação brasileira. É o maior e mais movimentado do país. Uma porta de entrada e saída para milhões de pessoas e toneladas de carga todos os anos. Pense nele como uma cidade em constante movimento, onde cada decolagem e pouso é coreografado com precisão militar para garantir a segurança de todos. A operação é complexa, envolvendo milhares de profissionais, desde os controladores de voo até as equipes de solo. Qualquer pequena perturbação nesse sistema delicado pode gerar um efeito dominó, com consequências que se espalham por todo o Brasil, e até mesmo para outros países. Na noite de 11 de junho de 2025, essa rotina precisa foi abruptamente quebrada. Tudo começou às 21h27, um horário de pico para voos internacionais e conexões domésticas. O piloto do voo GOL 2127, um Boeing 737 que se preparava para pousar, fez um relato alarmante para a torre de controle. Ele informou ter visto um drone, um pequeno objeto voador não tripulado, passando perigosamente perto da asa direita da sua aeronave. O drone estava exatamente na rampa de aproximação, o caminho aéreo crítico que os aviões seguem para tocar o solo com segurança. A presença de um objeto não identificado nessa área é uma das situações mais temidas na aviação moderna. A reação da torre de controle foi imediata e decisiva. A segurança é a prioridade absoluta na aviação, e não havia como arriscar. Com um drone confirmado em uma área tão sensível, a decisão foi drástica, mas necessária. Todas as operações de pouso e decolagem foram suspensas. O aeroporto mais movimentado da América do Sul, de repente, ficou em silêncio. Nenhum avião podia subir, e nenhum avião podia descer. O que parecia ser um incidente isolado com um único drone, logo se revelou algo muito maior e mais complexo, mergulhando o aeroporto em um estado de alerta máximo e incerteza. O que se seguiu foi uma sucessão de novos avistamentos. Não era apenas um drone, mas múltiplos aparelhos voando em áreas proibidas do espaço aéreo do aeroporto. Relatos surgiram de drones perto das cabeceiras 28 esquerda e 28 direita, locais cruciais para as decolagens. Mais tarde, outro foi visto próximo aos hangares da companhia American Airlines. A situação deixou claro para as autoridades que não se tratava de um hobby irresponsável de uma única pessoa, mas de uma ação coordenada e deliberada. A noite, que deveria ser de chegadas e partidas tranquilas, transformou-se em um cenário de caos e tensão, com o céu de Guarulhos refém de pequenas máquinas voadoras. Para os pilotos que estavam no ar, a notícia do fechamento do aeroporto chegou como um choque. Muitos já estavam em sua fase final de aproximação, com trens de pouso baixados e prontos para tocar a pista. De repente, receberam a ordem da torre de controle para arremeter. Arremeter é uma manobra de segurança, na qual o piloto acelera os motores e sobe novamente, abortando o pouso. Pelo menos 28 voos tiveram que executar essa manobra ou foram imediatamente desviados para outros aeroportos. Cidades como Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba se tornaram destinos inesperados para centenas de passageiros que esperavam desembarcar em São Paulo. O impacto para as companhias aéreas e os passageiros foi gigantesco. Voos atrasados, conexões perdidas e cancelamentos se acumularam rapidamente. A Latam informou que mais de 20 de seus voos foram afetados. A Azul também reportou voos desviados. Nos saguões do aeroporto, a confusão se instalou. Passageiros cansados e sem informações formavam longas filas nos balcões das empresas, buscando respostas sobre quando poderiam finalmente seguir viagem. A interrupção, que durou quase 2 horas na sua fase mais crítica, continuou a causar transtornos até a manhã seguinte, com a malha aérea inteira precisando se reajustar para compensar o bloqueio em seu principal centro de operações. Enquanto o caos se desenrolava no ar e em terra, as autoridades agiram.
A polícia militar foi acionada imediatamente. O helicóptero Águia 12, uma aeronave equipada para patrulhamento, decolou para sobrevoar o perímetro do aeroporto. A missão era tentar localizar os drones e, principalmente, seus operadores em solo. No entanto, a escuridão da noite e a vasta área ao redor do aeroporto dificultaram a busca. Em seu sobrevoo inicial, a equipe do helicóptero não conseguiu identificar nem os drones, nem qualquer atividade suspeita que pudesse levar aos responsáveis por aquele ato perigoso e sem precedentes. Apesar da reabertura parcial das pistas por volta das 23h18, a situação permaneceu tensa. Novas suspensões ocorreram após outros avistamentos, mostrando que a ameaça não havia desaparecido completamente. O primeiro pouso autorizado foi o do voo da Latam vindo de Santiago, no Chile. E a primeira decolagem foi de outro voo da mesma companhia, com destino a Londrina. Mas para muitos, a noite estava longe de terminar. O incidente já não era apenas um problema de segurança de voo. Havia se tornado um caso de polícia em grande escala, e a Polícia Federal foi chamada para iniciar uma investigação aprofundada sobre a origem e o propósito daquela invasão coordenada de drones. A investigação da Polícia Federal avançou rapidamente e o que foi descoberto surpreendeu a todos. O caos no aeroporto de Guarulhos não foi causado por entusiastas de drones imprudentes ou por um ato de terrorismo, como se chegou a especular. A verdade era muito mais ligada à criminalidade comum, mas com um método sofisticado. Os investigadores concluíram que a invasão de drones era, na verdade, uma operação de tráfico de drogas em larga escala. Os criminosos estavam usando os aparelhos para transportar entorpecentes para dentro da área segura do aeroporto, provavelmente para serem despachados em voos internacionais. A operação criminosa era audaciosa. Segundo a polícia, os drones partiram de uma comunidade próxima ao aeroporto. Eles carregavam uma carga valiosa e ilegal. As buscas na área levaram à descoberta de pacotes abandonados. No total, foram encontrados 55 quilos de cocaína que deveriam ser entregues por 3 dos drones. Outros relatos da investigação mencionam que a quantidade total poderia chegar a 160 quilos, e que até 6 suspeitos teriam fugido por uma área de mata próxima ao aeroporto quando perceberam a mobilização policial, abandonando a droga para trás. A ousadia do plano era impressionante. Usar a tecnologia para burlar a segurança do maior aeroporto do continente. Essa descoberta mudou completamente a perspectiva sobre o incidente. Não se tratava mais apenas de um risco à aviação, mas de uma nova e perigosa tática do crime organizado. Os traficantes estavam explorando uma brecha na segurança, utilizando equipamentos que são relativamente baratos e fáceis de operar para conduzir suas atividades ilícitas. A interferência nos voos, que causou pânico e prejuízos milionários, pode ter sido um efeito colateral não intencional da operação criminosa. Ou talvez, os criminosos simplesmente não se importaram com as consequências de seus atos para a segurança de milhares de pessoas. O caso de Guarulhos se tornou um alerta global. Ele demonstrou de forma clara como grupos criminosos estão se adaptando e inovando, usando a tecnologia a seu favor. O que aconteceu naquela noite de junho não foi um evento isolado. Incidentes semelhantes, embora talvez não ligados ao tráfico, já vinham sendo relatados em outros países, como nos Estados Unidos, onde avistamentos de drones misteriosos, perto de bases militares, mobilizaram o FBI. O episódio brasileiro, no entanto, expôs uma faceta ainda mais perigosa: a utilização de drones como mulas aéreas para o narcotráfico, bem debaixo do nariz das autoridades aeroportuárias. O perigo que um drone representa para a aviação civil é imenso e não pode ser subestimado. Um avião comercial voa a centenas de quilômetros por hora, e mesmo um objeto pequeno como um drone pode causar danos catastróficos em uma colisão.
O maior risco é a ingestão do drone por um dos motores da aeronave. Um motor a jato é uma peça de engenharia extremamente poderosa, mas também muito sensível. O impacto de um drone pode destruir as pás da turbina, causando uma falha explosiva do motor. O prejuízo de um único incidente desses pode chegar a 5 milhões de dólares, mas o custo em vidas humanas pode ser incalculável. Além do risco de colisão direta, os drones representam outras ameaças. Eles podem se chocar contra o para-brisa da cabine dos pilotos, quebrando-o e incapacitando a tripulação. Podem também danificar superfícies de controle essenciais para a manobra do avião, como as asas e a cauda. Existe ainda o perigo de interferência nos sistemas de navegação e comunicação da aeronave e do aeroporto. Como vimos no caso de Guarulhos, a simples presença de drones em uma área proibida é suficiente para paralisar completamente as operações, gerando atrasos, cancelamentos e um enorme prejuízo financeiro e logístico para todo o sistema aéreo. O incidente de Guarulhos não foi o primeiro do gênero no Brasil, mas foi o mais grave. Um episódio anterior no aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, causado por drones, já havia afetado mais de 6.800 passageiros, com dezenas de voos desviados e cancelados. Esses eventos deixam uma lição muito clara. É urgente criar e aplicar regras mais rígidas para a operação de drones, especialmente perto de áreas sensíveis como aeroportos, usinas de energia e instalações militares. A tecnologia de drones evolui muito mais rápido do que a legislação para controlá-la, e essa lacuna está sendo explorada por criminosos e usuários irresponsáveis. Portanto, a fiscalização precisa ser intensificada. É necessário investir em tecnologias capazes de detectar, identificar e até mesmo neutralizar drones que invadem espaços aéreos restritos. Além disso, é fundamental conscientizar a população sobre os riscos e as responsabilidades de operar um drone. O que aconteceu em Guarulhos foi um aviso sério. A segurança do nosso céu depende de um controle eficaz sobre esses aparelhos. Ignorar essa ameaça é deixar a porta aberta para o caos e, no pior dos cenários, para uma tragédia. A segurança de milhares de passageiros que voam todos os dias não pode ser deixada ao acaso.